Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Rogério Almada, pastor auxiliar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Caxias, Maranhão. E nesta quinta-feira, queremos trazer a reflexão da nossa lição de número 7, que estaremos estudando no dia 17 de agosto de 2025, no próximo domingo. A nossa lição, ela tem como tema uma igreja que não teme a perseguição. Texto áureo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, verso 29. Verdade prática. Em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. Segundo, Deus a protegerá. A leitura diária desta quinta-feira está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 13, mantendo a ousadia cristã. O texto nos diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento do que eles haviam estado com Jesus. Meus amados irmãos, diante desse texto, analisando também o contexto, é importante compreendermos que a atitude do apóstolo Pedro, do apóstolo João, é resultado de uma vida de oração, de uma vida de compromisso com Deus, compromisso com o reino de Deus. Olhando o contexto do texto, é importante entendermos que a pregação de Pedro, a pregação do apóstolo João, uma pregação cheia de fé, de graça, de poder e de ousadia. Sabemos que Pedro e João foi levado para o Sinédrio por conta de um milagre feito a um homem que já tinha mais de 40 anos e que se encontrava na porta formosa, a porta do templo, onde aquele homem que era coxo, a Bíblia diz que Pedro e João se aproximavam do templo para a oração e de repente, surpreendido por aquele homem, pedindo-lhe uma esmola, os homens de Deus disseram: olha para nós. E ele, esperando receber alguma coisa, Pedro disse: nós não temos prata e ouro, mas o que temos, isso te damos. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E por conta desse milagre, os homens de Deus foram levados perante o Sinédrio. E foi feita uma pergunta a eles: em nome de quem e com que poder fizeste isto? E a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste. Sim, em nome desse, que ele está curado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É importante compreendermos que eles foram ameaçados e proibidos de falarem no nome de Jesus. Mas a palavra de Deus nos revela em Atos, capítulo 4, verso 20,
o apóstolo Pedro e João disseram, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quando nós olhamos para essa expressão, nós lembramos do que Lucas escreve em Atos, capítulo 1, verso 1, dizendo: escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Quando Pedro e João disseram, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que eles tinham visto? Os milagres operados pelo Senhor Jesus. O que eles tinham ouvido? Os ensinamentos do Mestre Jesus. Porque quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 4, verso 23, a Bíblia diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade entre o povo. Os apóstolos, Pedro e João, foram soltos. Pensaram as autoridades judaicas que eles deixariam de pregar o evangelho, mas não. Com mais força, com mais garra, com mais ousadia, eles anunciavam o evangelho. Quando nós olhamos para a lei judaica do século I, era proibido a punição de uma pessoa iletrada. Em caso de réu primário, por presumir que agira por ignorância. Por outro lado, se fosse uma pessoa instruída, seria punida em caso de reincidência. Esse dispositivo legal foi adotado nesse caso. Pedro e João foram advertidos e ameaçados. Ao insistir em pregar a Jesus, foram mais uma vez presos e açoitados, como vemos no texto de Atos, capítulo 5, verso 40. Dessa vez, não somente Pedro e João, mas todos os demais apóstolos. E a palavra de Deus nos revela que eles foram questionados, mais uma vez, sobre a sua fé, sobre o nome de Jesus, sobre a pessoa a quem ele pregava. Eles foram, mais uma vez, proibidos de falarem do nome de Jesus. Mas qual foi a resposta do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos? A Bíblia diz em Atos capítulo 5 e verso 29 que eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A ousadia dos apóstolos, meus irmãos, era resultado de uma vida de oração. Quando você abre a Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 4 e o verso 31, a Bíblia vai dizer: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciava a palavra de Deus. Tão logo após essa libertação, os apóstolos começaram a testemunhar da fé. De nenhuma forma se sentiam intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Quando a gente olha para Atos 1, verso 8, a Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Nesse texto, temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que lhe custasse caro, mesmo que fosse perseguido. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada também, em Atos, no capítulo 4, verso de número 33, a Bíblia vai dizer que os apóstolos davam com grande poder testemunho a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que essa ousadia, que essa graça, que esse poder, que essa fé, que essa convicção da nossa salvação, de não vendermos os nossos princípios e valores, possa estar na vida da igreja atual. Oremos. Querido Deus, querido Pai, aqui estamos diante da Tua presença, te louvamos, te exaltamos e glorificamos o Teu nome
Ó Deus, obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor tem proporcionado a nós. Apresento neste momento, Deus, a todos que fazem parte da Escola Bíblica Dominical. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.